Olá, fazedores e fazedoras de coisas legais, estamos aqui na nossa saga aprendendo a Raspberry Pi Pico e nesse vídeo nós iremos aprender como é que se utiliza o PWM no Pi Pico. Então, se esse é o intuito, vem com a gente. Se você quer aprender a Pi Pico desde o começo, volta lá para o primeiro vídeo. Eu sou Renato Paiotti do Instituto Newton Sebraga. E eu sou Luiz Henrique do Moca Lab. E vamos nessa, né, Luiz? Vamos aprender a Boa. utilizar o PWM na Pi Pico, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para ti. O que é PWM? A PWM vem é um acrônimo de uma palavra, é um acrônimo em inglês de P de pulse, W de wide, que é comprimento, e M de modulação. Então seria modulação por largura de pulso. Complicado? Para quem tá começando agora, realmente pode parecer um pouquinho tenebroso, mas vamos lá, me explica. Nós aprendemos a ligar e desligar o LED, não aprendemos já? Isso? Sim, colocamos um botãozinho e o botão ligava e desligava todo um comando, né? O LED e o buzzer que nós aprendemos. Exato, mas antes do botão... Então imagina com o botão. A hora que eu pressiono o botão, eu acendi o LED, não era isso? Isso. A hora que eu tirava o botão, apagava o LED. Perfeito. Né? Se eu fizesse isso repetidamente, ia acontecer mais ou menos essa... Se eu conseguisse usar ao mesmo tempo, a gente ia ter mais ou menos essa forma de onda, acendendo e apagando o LED, acendendo e apagando o LED. Tá? Então vamos ver, o eixo na horizontal, desculpa, é o tempo. Então o tempo vai correndo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. E cada vez que eu apertasse o botão, se eu apertasse o botão, aquele pino do botão iria para 3,3 volts. Então por isso que ele sobe, aí no gráfico, né, ele sobe esse tempo e fica lá em cima. Se eu tiro do botão, ele vai para 0 volts. Então ele desliga, tô certo? Correto, exatamente. E o que quer dizer período? Período do quê? Nós temos duas grandezas que são inversamente proporcionais. Nós temos uma grandeza que chama período, onde é o tempo em que vai repetir essa forma de onda. Tá vendo que no primeiro instante estava em 0, subiu para 1, né, para 3,3 volts, né? Ok. Ele ficou um tempo alto, aí ele abaixou, né, e aí começou a subir de novo. Então, esse tempo em que vai repetir novamente o ciclo, a gente chama isso de período. Período. Certo. E se eu inverter esse período, nós vamos estar chamando isso de frequência. Qual que é a grandeza de frequência? Qual é a grandeza de frequência? É o tempo que levou para subir e descer? E não, voltar a subir de novo? O nome da grandeza que mede frequência. Hertz. Tensão. Exatamente. Hertz? Ah, exatamente. Tá. É o nome do cientista, né? Do inventor que acabou estudando frequência, que é o Hertz. Se eu tiver 1 Hz, qual que é a quantidade de pulso que tem em 1 Hz? Em 1 segundo? Um pulso? Um pulso? Um pulso por segundo é 1 Hz. Perfeito. Entendeu? E essa largura de pulso é o tempo que ficou pressionado? Exatamente. Seria o pulso que eu estou medindo no PWM, vai ser onde eu vou modular, eu vou variar essa largura de pulso em relação ao mesmo período. Então eu tenho um período fixo, então eu tenho uma frequência fixa, mas eu vou modular essa largura de pulso. Se a gente vê nessa figura, nós temos 3 formas de ondas. Okay. Renato, o que está variando aí? Está variando a frequência? Não. A frequência não está mudando porque subiu e desceu, todos eles estão na mesma frequência. O que eu noto aqui. Então, se ele está na mesma frequência, ele está no mesmo período. Ele tem o mesmo período, né? Certo. Tá. O que está variando aí? O que está variando é o tempo que ele fica ativo, ou que ele fica no 3,3 volts. Exatamente. Então, essa que é a nossa modulação. Você vê que eu até coloquei um LED do lado direito? Tem um LED bem fraquinho. Por que ele está bem fraquinho?
Boa pergunta. É Porque porque foi. o tempo que eu estou acionando ele em relação ao tempo que não está sendo acionado é bem pequeno. Então, meu Duty Cycle, isso se chama Duty Cycle, tá? Vem da palavra inglesa também, né? Que seria esse comprimento em função de, assim, de porcentagem, né? Então, Duty Cycle nós vamos medir em porcentagem. Então tá, veja se eu tô errado. São 3 formas de onda, sendo que o que tá mais aceso é o tempo que eu fiquei com o dedo mais pressionado no botão ligar. Então ele fica mais aceso. O último só deu um clique, então a luz foi bem fraquinha, ela fez tuque, fez bem rápido, seria isso? Exatamente. Então E aí você falou que em porcentagem, como é que eu calculo essa aí porcentagem? meu Duty Cycle é medido em porcentagem. Aí a gente vamos ver nessa fórmula que está aparecendo agora. Duty Cycle é a largura de pulso, então é o tempo da largura de pulso dividido pelo período, né? E esse resultado eu multiplico por 100 que vai dar uma porcentagem. E ver a forma de onda do meio. A forma de onda do meio, ela tem... Vamos ver quanto que está o Duty Cycle. Supondo que a minha largura de pulso é 1 segundo e meu período são 2 segundos. Então eu tenho uma largura de pulso de 1 segundo e o período de 2 segundos. Então qual que é o meu Duty Cycle? Qual que é a porcentagem que o período... Então vamos lá, vamos ver se eu tô certo. O período é 2 segundos. No do meio, eu tenho metade e metade. Ou seja, ele fica 1 segundo ligado e 1 segundo desligado nesse período de 2 segundos. Então eu tenho metade, 50%. Exatamente, mas a gente pode provar isso pela formulazinha que aparece aí agora. Ó. Por essa fórmula aqui? Duty Cycle, porcentagem do Duty Cycle é a largura do pulso. Então vamos lá. A largura de pulso é 1 segundo. 1. Dividido pelo período. Qual que é o período? 2 segundos. Vai dar quanto? Vai dar meio. 1 dividido por 2 vai dar meio, né? 0,5. Multiplicado por 100... 50%. 50%. Então, meu Duty Cycle é 50%. Então, em teoria, o LED ficaria 50% do brilho. Exatamente. Na prática não é isso que acontece, mas A prática nós vamos testar daqui a pouco, né? Mas na teoria, o LED ia ficar meio aceso, bem simples. Com brilho meio a meio. Perfeito, show de bola. Então aprendemos a calcular o Duty Cycle. Agora, como é que a gente aplica isso na PyPico? Eu quero acender um LED, eu quero provar o PWM, testar o PWM na PyPico. Como é que eu faço, Luiz? O que eu preciso primeiro? A PyPico tem um negócio super interessante que eu posso configurar o pino para gerar PWM sozinho. Então, eu programo o pino e habilito ele vai gerar essa forma de onda independente do programa. Tá? Nossa. E eu posso fazer essas alterações, alterar o período e alterar a frequência. Mas antes de fazermos essa programação, vamos entender como que a gente fazer com o programa. Em vez de usar a chavinha, nós vamos fazer isso automático via programação, acendendo e apagando o LED, e a gente vê qual que vai ser o resultado antes da gente ir para o PWM. Beleza? Tá, eu acredito que exista funções dentro da PyPico já prontas para PWM. Só que o que você quer mostrar para nós é que é possível criar o PWM na raça, ou seja, acendendo e apagando o LED, seria isso? Exatamente. Bora lá então, mas assim, o que eu vou precisar? Vou precisar de uma matriz de contato, vou precisar da PyPico. O que mais eu preciso, Luiz? Eu vou precisar do quê? Da PyPico, cabo USB que vai ligar no computador. Nós estamos ligando o pino 3, que é o terra, que vai para o terra da matriz de contato. Tá? E estamos usando o GPIO 2, que é o pino 4 da PyPico. Ele está ligado num resistor de 470R. Esse resistor de 470R está ligado no anodo do LED. E o catodo do LED está indo para a Terra. Então é uma ligação bem simples aí, um esquemático bem reduzido. Perfeito. Tá? Agora nós vamos para a tela de programação. Nós vamos importar
bibliotecas, uma biblioteca Machine, uma biblioteca UTime. Estou colocando, definindo algumas variáveis, que é ligado, desligado, o pino do LED, tá? Que nós estamos já usando o GPIO 2, tempo que fica ativado e tempo que fica desativado. E aqui eu até coloquei a colinha, que é a frequência é 1 sobre período, período igual a 1 sobre frequência. Tá? E o dead cycle porcentagem é a largura de pulso, tá? Dividido pelo período vezes 100. Perfeito. Tá. Renato, É. qual que é a frequência? Qual que é a frequência do sinal aqui? A frequência Nós estamos com 5 milissegundos em alta. alto, 20 milissegundos baixo. O período é 25 milissegundos. Então vamos fazer a colinha aqui. O período é o tempo alto com o tempo baixo. E qual que é a frequência? A frequência é 25 milissegundos, não é? Não, esse é o período. Esse é o período. Frequência é 1 dividido pelo período. Pega a tua calculadorinha aí. Verdade. Então vamos pegar a calculadora aqui e fazer o cálculo. Tá? Aí você chega aí, olha o cálculo da calculadora aí. 1 dividido por 25 milissegundos, que é 0,025, né? Vai dar uma frequência de 40 Hz. 40 Hz, ok. É isso? Exatamente. Qual que é o dead cycle? Bem, imaginando que a gente já tem a largura de pulso e o período, a largura de pulso, ela deu que é o tempo alto, é 5 milissegundos, tô certo? 5 milissegundos. Dividido pelos 25. Isso vai dar quanto? 5 dividido por 25. Nós teremos aí 0,2. Vezes 100 é 5, é verdade. 5 dividido por 25. É 0,005 dividido por 0,0. Vai dar 200 milissegundos, Ok, agora entendi. Tá. Isso vai dar quanto? Vai dar 0,2, né? 0,2 vezes 100 vai dar 20%. Tô certo? Igual 20%. Ou seja, Bacana, hein? Em teoria, o LED ficaria com 20% do seu brilho. Seria isso? Exatamente. Tá. Na teoria. Na teoria, mas na prática é diferente. Vamos ver como é que funciona na prática, então. Mas aí seria legal você explicar as demais linhas, né? Porque eu vi que você colocou as variáveis e tal, mas aí embaixo você chama LED 2, que é igual a... Então, aqui eu estou configurando o LED 2, né? O nome do meu LED 2, aqui, eu estou dando o nome ao meu LED de LED 2, tá? Ele está dentro da biblioteca Machine, tá? Na classe PIN. Então eu estou definindo ele aqui, que eu estou formando ele, que ele está no pino GPIO 2, e estou configurando ele como saída. Tá? Então tudo isso aqui para fazer o LED ficar como saída, o LED 2. Então aqui eu estou fazendo um programa de loop infinito, onde eu acendo o LED, espero tempo alto. Qual que é meu tempo alto? É a largura de 0,05. 5 milissegundos, né? Isso. 0,005. Ok. Tá? E vou fazer o meu tempo desligado. Que é 0,020.
eu desligo o LED, né? Ah, Aqui eu ligo o LED, espero 5 milissegundos, desligo o LED com qual tempo? Tempo baixo. Quanto que é o tempo baixo? 0.020. 0.020, que dá 20 milissegundos. 20 minutos. Então, se eu executar ele agora, eu vou salvar aqui o programa. Se eu executar, ele vai dar um determinado brilho. Tá? Perfeito. Se eu fizer alteração, se eu alterar aqui, ó, eu não vou alterar o período, eu vou alterar a modulação. Eu tirei 4 milissegundos No tempo do alto. tempo alto e incrementei o tempo baixo em 4 milissegundos. O meu período manteve o mesmo. E a frequência? Se eu mantive o período mesmo, a frequência vai ser o quê? Vai ser a mesma, né? A frequência não será a mesma. A frequência é a mesma. Não. Porque se você. O total aqui não dá 25. O Dutch Cycle vai dar diferente. Então, só curiosidade para ver se eu frequência- tô certo. A gente não divide 1 milissegundos dividido por 24 milissegundos? Ó, se eu fizer... Isso para calcular o Dutch Cycle. Isso, a gente não tá querendo... Ah, a frequência é a mesma. Agora eu entendi. Perfeito. Que A frequência é a mesma e o período é o mesmo. Ah, perfeito. Exatamente. Mas o Dutch Cycle vai ser diferente. Podemos até calcular o Dutch Cycle aí. Então vamos calcular o Dutch Vamos Cycle. calcular o Dutch Cycle aí. Vamos lá, vou apagar aqui minha calculadora. Vou dividir 0.001 dividido por 0.024, que nós teremos 0,04 e uns quebradinhos, que é igual a 0,041. Arredondando, 41. arredonda. Vezes 100. Teremos aí 4%. Aproximadamente, né? Aproximadamente 5%. 4%? Tá, é para baixo, para cima, 4%. Ok. Vamos ver o que acontece então. Tá vendo? Eu já tava fazendo confusão entre Dutch Cycle e frequência. Então vamos lá. Vou salvar o programa e vou executar. Olha, tá parecendo até uma chaminha de vela. Ele tá bem... Tá bem fraquinho, Tá bem né? fraquinho. Aqui na tela eu estou vendo ele piscar mais do que anteriormente. Podemos fazer o inverso? A gente pode usar... Podemos fazer o inverso para ver o LED brilhar mais? Podemos. Então vamos lá como teste. Vamos deixar a mesma frequência? Dá para inverter 24 e tempo baixo 1? No tempo alto 20. Vamos colocar 20. 20. E embaixo 5, 0,5. Tempo baixo. Que é o inverso do que nós fizemos anteriormente. Nossa, o LED tá bem forte mesmo. Ah, interessante. Conseguimos aí dimerizar um LED. Na raça, na unha, fazendo código a código. Na mão, né? Agora vamos usar o recurso agora do MicroPython e da PyPico. Tá? Da biblioteca. Vai ver que vai facilitar a vida. Exatamente. Bora lá. Então, o que nós devemos fazer agora? Mantemos o circuito, só que vamos utilizar um outro programa agora. Vamos usar agora o recurso de programar o pino de I/O para ele se gerar a PWM. Né? Então, o que acontece? Nós vamos programar esse pino, nós vamos informar que ele é um PWM e nós vamos setar a frequência e acertar o Dutch Cycle dele. Acertando a frequência, eu estou acertando o que, Renato, junto? A frequência se acerta tanto período como o Dutch Cycles, estou certo? Não, a frequência eu acerto o período, você está correto. O Dutch Cycle, eu vou usar o período para calcular o Dutch Cycle. Ah, perfeito. É uma das grandezas que eu calculo o Dutch Cycle. Qual que é a outra grandeza? É a largura do pulso, né? Perfeito. Então, a largura do pulso dividido por período, né? Vezes 100, eu tenho a porcentagem do meu Dutch Cycle. Perfeito. Já.
Já até decorou a colinha sem. Já até decorou a fórmula sem precisar da colinha, né? Exatamente. Então vamos lá. Eu tô importando a biblioteca Machine, estou importando a biblioteca Time. E aqui nós estamos criando aqui um objeto chamado PWM. Podia ser qualquer outro nome, né? Podia ser PWMX, YZ, YX. Podia ser qualquer nome aqui, mas a gente deu o nome de PWM. Ok. Tá? Dentro da biblioteca Machine eu tenho essa classe PWM, tá? E eu estou informando qual pino de I/O que vai rodar essa instância do PWM. Então, só Beleza? Que pino que eu estou usando aqui, tá Renato? usando o GPIO 2, que é o pino 4. Legal. Tá, mas é só, E aí eu estou só uma falando o quê? curiosidade, Luiz. Quando a gente cria um objeto, eu estou jogando dentro desse objeto várias coisas que estão dentro da biblioteca PWM. A partir do momento que eu importo alguma coisa, além de estar importando o pino, eu estou importando outras coisas. Porque eu estou vendo que na linha de baixo, você coloca pwm.frec, que acredito que seja uma instância ou uma função chamando frequência. Exatamente. Ah, interessante. Então, Tá? vamos lá. Que frequência que eu estou usando aqui nesse caso? Já que você perguntou, né? Já que você falou, eu estou perguntando para você. Qual é a frequência que eu estou usando aqui? 1000. Bem, pelo comentário eu tô vendo que é 0,01 segundo ou 1 milissegundo. A frequência com 1 que esse milissegundo. pino 4, que é o GPIO 2, ele vai fazer uma frequência de 1 milissegundo. Tô certo? A frequência é 1000 Hz. Hum. A frequência é 1000 Hz. O período é 1 milissegundo. Ah, excelente, excelente. Perfeito. Tá. Aqui que é o bacana. Então eu já defini o meu pino, que ele é PWM, já defini a frequência que ele vai pulsar. O que falta definir agora? O tempo que ele vai ficar ligado e desligado, seria isso? É definir o Duty O Cycle. Dirt Cycle, ok. Então eu já defini o pino, defini a frequência, agora eu tenho que definir o Duty Cycle. Como que eu defino o Duty Cycle? Boa Eu defino com essa função aqui, né? PWM Duty Cycle, e coloco o valor do Duty Cycle aqui. O Duty Cycle nós estamos fazendo quanto? De 0 a 100%, correto? Então, aqui a gente tem uma variação que eu estou usando 65.535, né? Então, isso, se a gente transformasse em byte, seria FFFF. Tá. Mas fica por uma outra hora a gente falar de hexadecimal. Mas só colocar para vocês o seguinte: 65.353 equivale a 100%. 530. E 0 equivale... 535. E 0 vale 0. 65.535 equivale a 100%. Ok. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou variar meu Duty Cycle de 0 a 65.535, incrementando de 1 em 1. E vou informar esse Duty Cycle pro objeto PWM. Pro objeto PWM. Tá. E vou esperar 100 microsegundos. Nossa, 100 microsegundos? Okay. Bem rápido o negócio. É bem rápido. E aqui eu faço o contrário. Eu vou variar de 65.535 até 0, decrementando de 1. Então ele vai acendendo do 0, ele vai acendendo cada vez mais forte, até chegar a 100%, o brilho total. Que na biblioteca Dutch U16 significa, o 65.535 significa 100%. Depois ele já está no 100, ele faz o sentido inverso. O for embaixo vai de 100 até 0. E até tudo 0. Começa de novo. Ele vai ficar dando um brilho alto e um brilho baixo, certo? Exatamente. Será que funciona? Vamos ver? Bora lá. Tá salvo? Deu um stop? Salvei. Vou dar play. Aumentou o brilho até
Ok, agora baixou o brilho, acendeu novamente. Fica aceso durante um tempo e diminui o brilho. Perfeito. Excelente, Luiz. Conseguimos dimerizar um LED. Tá? Ficou bem. E isso está acontecendo. A parte do PWM, ela roda sozinho, né? Então, se a gente parar o programa, vou dar um Ctrl C aqui, parar o programa e pegar essa variável, Apagou. Você vê que apagou. Se eu colocar, eu quero apertar com 65.000, é quase 100%, correto? Quase 100%. Perfeito. Show de bola, Luiz. O que nós fizemos na linha... Se eu apertar com 7.000 aqui, ó. 7.000? 1 por 7.000. Um brilho bem mais fraco. Perfeito. Tá? Se eu colocar ele com 1.000. Mais fraco ainda. Ixi, quase apagado. Você fez 100, você não fez 1.000. Ah, fiz 100. 100 quase não acende. Bem fraquinho. Perfeito. Ou seja, só essa linha de comando, a própria Raspberry Pi Pico, ela está oscilando. Ela está fazendo o ciclo de ligar e desligar sem ter aquele while todo que a gente fez no programa inicial, que nós fizemos o PWM na mão, né? Perfeito, Luiz? Exatamente. Você vê que o programa está parado, nós estamos só na console, o programa está parado e a gente só está dando o comando de alterar o Duty Cycle. Isso a gente vai usar bastante em outra aula que vai ser legal. Por que a gente está fazendo tudo isso? Só para deixar um LED acender e apagar? Isso pode dar um efeito legal aí para o Pafuncio. Né? Exatamente. Mas qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo de tudo isso? A gente está usando... Nesse momento, para a gente usar esse PWM. Onde que a gente pode usar esse PWM? Usaremos nos servomotores. Né? Então exatamente. Fica aí... A gente vai começar a dar movimento mecânico. Então fica aí para o próximo vídeo. Já fica a dica aí que nós vamos aprender a utilizar o servo no Raspberry Pi Pico. Então aproveita aí, fica com a gente desde já. Deixe o like aqui e coloque aí nos comentários se esse tipo de aula está ajudando ou não vocês, se vocês quiserem incrementar alguma coisa. Qualquer sugestão é muito bem-vinda, mas não se esqueça de deixar o like porque isso nos ajuda muito. Agradecer imensamente ao pessoal da Lateri, que gentilmente patrocina essa série de vídeos. Luiz Henrique, foi muito bom hoje, aprendemos aí como dimerizar um LED, aprendemos muito sobre o PWM e sobre as contas matemáticas de o que é Duty Cycle, o que é frequência, o que é período. Ficamos por aqui. Fala aí, Luiz. Foi muito legal, porque agora com esse conceito em mente, a gente praticou bastante aqui, né, Tan? Mas com esse conceito em mente, vocês vão ver o quão fácil é usar um servomotor, tendo esse conceito de PWM. Perfeito, pessoal. Agradeço. Ficamos por aqui. Não perca o próximo vídeo sobre utilizando servomotores com a Raspberry Pi Pico. Até mais.